Eu acho que perdemos muita qualidade. É preciso deixar os jovens se expressarem nos clubes. Não existem mais jogadores técnicos. Vocês assistiram a Brasil e Noruega? Dá vontade de vomitar vendo esse Brasil. Eu não sei se tem a ver também com o que se espera, né? O Brasil, eu acho que ele... Bom, vamos ver com o tempo aí se isso vai continuar. Mas com uma expectativa muito grande em relação ao Brasil. Eu não sei se a vontade de vomitar ali tem a ver também com a postura que os jogadores tiveram em campo, enfim, que de fato não foi... Bom, não foi prazeroso, pelo menos para quem é brasileiro assistir. Mas me parece que o mundo passa a olhar dessa forma, o Beckler, pro futebol brasileiro. Não com vontade de vomitar, né? Porque aí acho que é um pouco forte. Mas sem se surpreender de alguma forma com o que o futebol brasileiro tem apresentado. Tem a ver com a seleção brasileira? Ou olhando mundialmente? Porque tem bons jogadores, né? A gente fala do Vinícius Júnior, um dos principais jogadores do melhor clube do mundo e do maior clube do mundo. A gente fala do Rafinha, um dos principais jogadores de um dos maiores clubes do mundo. Assim, tem, mas só isso não tá adiantando? Porque na hora de formar time, os perfis dos jogadores brasileiros são muito parecidos. E tem o Estevão que não estava, e tem o Rodrigo que não estava, que também são esses pontas, né? Então, na hora de fazer o time jogar, só esses caras não adianta. Tem a forma de jogar e tem os outros jogadores que precisam para esses caras aparecerem. Isso o Brasil não tem. Pô, eu vou ser muito repetitivo e muito chato aqui, talvez eu esteja muito errado, porque é o que eu vejo de principal. O Brasil não tem jogadores de meio campo para fazer com que o time domine e entregue a bola em boas condições para o Vini toda hora. Com 30% de posse de bola, a gente vai entregar poucas bolas para o Vini. Com 60% de posse de bola, a tendência é entregar muito mais bolas para o Vini. Se o Brasil tivesse a capacidade de ficar muito mais tempo com a bola no pé, rodando a Noruega de um lado para o outro, até entregar para o Vini de 1 contra 1, seria muito melhor do que ficar atrás, marcando, correndo atrás e exigindo do próprio Vinícius postura defensiva. E do Vini, e do Estevão, e do Rafinha, e de todos os outros. Bom, a vontade de vomitar do JHF é porque talvez espera e tenha assistido o jogo com a mesma frustração que é falando por que os de vermelho estão com a bola e não os de amarelo. Caramba, não vai ter a bola. Aí tinha a bola e atacava rápido e acabava o ataque. Começava e volta todo atrás e tal. Foi um jogo de paciência, foi uma Copa e acho que aconteceram coisas nos jogos que eu acabei não verbalizando aqui no programa, algo que eu tinha a sensação durante os jogos. Uma Copa de paciência de entender que a gente não ia ter a bola, porque em vários jogos o Brasil passava algum tempo sem ter a bola e falava, o time tá querendo fazer isso porque a tática do técnico é fazer essa e porque com Casemiro e Bruno, e só esses dois meio-campistas que não tem a característica, que não tem mais meio-campistas, a gente não vai ter a bola, a gente vai querer só pra correr. E eu não gosto, acho que o Djorkaeff também não, e eu acho que não é o melhor jeito de ganhar se você tem talento. O melhor jeito, se você tem bons jogadores, é que eles tenham a bola. Você tem talento, o talento não tem que correr atrás da bola, ele tem que ter a bola. Isso a gente não tem, a gente não forma, a gente não quer. O técnico não quer também, foi contratado um técnico que não quer isso. Nos grandes jogos do Ancelotti quer ter menos e tal. Então, eu acho que a decepção do mundo é porque quando você vê um bom time jogando, normalmente esse time está dominando o outro. E o Brasil não estava dominando, ou pelo menos não estava dominando com a bola a Noruega. Muitos questionamentos, né, em relação ao que acontece com a seleção brasileira. A galera no chat, algumas, né, entendendo o ponto que a gente está tentando trazer, a discussão que a gente está tentando levantar, enfim, para tentar, sei lá, ajudar a seleção brasileira, mas levantar o debate aqui do que está acontecendo e pensando, obviamente, para o futuro. A gente até... Bota de novo, producinha, só a imagem daquele chaveamento que mostra ali a quantidade de seleções europeias. E aí tem uma sul-americana, que é a Argentina, tem uma africana, que é a seleção marroquina. A sensação de você... A tua sensação, Vessi, fora... Bom, se bem que a Bélgica tá ali com uma geração bem envelhecida. Mas a tua sensação é que a França a Argentina é por um destaque individual, por um muito diferente, por um ET. E todos os outros estão aqui por bons projetos, porque Marrocos também, né? Que é uma seleção africana que tá aqui, a gente fala de uma sul-americana, de uma africana. A sul-americana me parece por um ET, a africana me parece por um projeto, assim. E a Suíça porque é diplomática. Acho que... Porque o quê? A Suíça e a Suíça porque é diplomática.
Ah, eu entendi porque tem chocolate. A Suíça Tô ouvindo bem. Suíça tem feito campanhas sólidas, né? Tanto em Euro quanto em Copa, né? Eu acho que a Argentina ali, eu não sei quem falou no programa, vamos ver o que vai ser a Argentina após Messi, porque eu gosto sempre de, foi o André, eu gosto sempre de bater nessa tecla. O ciclo passado da Argentina começou com o Scaloni sendo tratado pela imprensa argentina do mesmo jeito que a gente tratou o Ramon, tá? Isso daí, sabe quando a gente tratou o Ramon? Que a gente falou, cara, é impossível ver o Ramon, técnico da seleção principal, dirigiu a seleção em, sei lá, 3 jogos, eu não me lembro. A Argentina falava isso do Scaloni. O Scaloni, na Copa América de 19, as pessoas eram até tratavam o Scaloni de uma maneira jocosa. E acabou que ele foi ficando, montando, os jogadores fecharam com ele e tudo. Aí ganhou a Copa América de 21, teve aquela transformação que a gente falou no programa de ontem, e foi. Então, assim, a Argentina tem, mas a Espanha a gente vê essa identidade, a França a gente já falou aqui, a Noruega o André trouxe aqui o plano, a Inglaterra tem formado muito jogador, e lá tem. Eu acabei que eu nem falei, né, Tainá, na sua provocação sobre estrangeiro. Aham. A Inglaterra tem lá a regra do home grow, que os times são obrigados a ter uma cota de jogadores formados no futebol inglês. Os jogadores, se o time não bater isso aí, ele não pode contratar, ele toma punição, ele tem que ter a regra do home grow, de jogadores formados no ambiente do futebol inglês. Então, assim, e é um país que tem muitos estrangeiros e tudo mais. Então, me parece que, de fato, você tem ali um norte para quase todo mundo aí. A Bélgica tem uma seleção muito envelhecida e melhorou quando tirou esses jogadores envelhecidos, né? Tirou o Lukaku, tirou o De Bruyne e tudo mais. Mas os outros eu acho que tem um trabalho ali, e a Argentina tem o Messi, né? O Cris Henrique mandou aqui: Marrocos não tem projeto, jogadores naturalizados formados em outros países. Me ajuda. Não falei de projeto. Não vamos por aí, não. Então, e também não falei de... Não é verdade, não. E também não falei nem de projeto para formação de jogadores. Acho que existem formas diferentes, por isso que eu tô falando aqui, a gente está sendo vários tipos de projetos. Não falei... Mas peraí. Não falei necessariamente de formação de jogadores. E acho que vale o amigo pesquisar do técnico da seleção marroquina. Fala, o Beckler. Não, e assim, só para falar uma coisa mais... ampla. Né, demográfica quase sobre a seleção marroquina. Muitos marroquinos dessa seleção não nasceram em Marrocos, porque, por conta das mazelas sociais, tem muito imigrante marroquino em outros países. Aproveita até a proximidade com a Espanha por terra para entrar em outros países e buscar uma vida melhor, vida essa que foi tirada melhor deles, talvez, por conta exatamente do que os europeus fizeram em Marrocos durante tanto e tanto tempo. Só que o fato de um marroquino ter nascido em Madrid não faz dele menos marroquino. Perfeito. Pai marroquino, mãe às vezes marroquino ou de outro país, se sente marroquino e ele tem todo o direito de ser marroquino mesmo que não tenha nascido no território. Aliás, essa então, Copa tá falando muito sobre isso, né? Em várias seleções. Uhum. E às vezes até de forma errada, né? De achar que um jogador, só porque às vezes tem um tom de pele diferente, não é nascido num país que se imagina que tem um biotipo muito definido. Perfeito. Eu lembro que no início dos anos 2000, Catar quis nacionalizar um tanto de jogador para ter uma seleção forte. Acho que o Dedé, inclusive, que jogava no Borussia Dortmund, era um desses, que talvez fosse defender lá a seleção... o Ailton, o Ailton. Aquele atacante que era do Guarani. Eu não sei se o Maurício, formado no Cruzeiro, hoje no Palmeiras, se ele tem alguma raiz paraguaia para jogar na seleção paraguaia. Avó, né? Então, assim, a gente tem que parar, às vezes, de utilizar o que não nasceu ali, então não é, com sentimento. O Brahim não nasceu em Marrocos, ele tem todo o direito de se sentir marroquino se aquilo ali estiver dentro do coração dele e defender a seleção do seu país. Não, o projeto de Marrocos não passa por pegar um tanto de jogador que não tem seleção e falar: agora vocês são marroquinos, vamos jogar aqui uma seleção dos que não jogariam a Copa porque não tem espaço na França, não tem espaço na Espanha. Não vá por aí, porque além de tudo isso é preconceituoso.